Os primeiros raios de luz do novo dia espreitam suavemente pela fresta da porta. Não há o som estridente de um despertador, nem o ruído do trânsito, nem o chamado apressado de um dia que está prestes a começar. Há apenas um momento de silêncio, um lugar onde o tempo parece abrandar para escutar algo mais profundo que vem de dentro de si. Mas pergunte-se: por que é que algumas pessoas estão sempre cheias de energia, mesmo quando acordam às 5 da manhã? Por que é que não se sentem cansadas, nem irritadas e não dependem de cafés fortes? Será que eles guardam um segredo que a escola nunca lhe ensinou? Você não está errado em sentir que a vida moderna é demasiado cansativa. Mas é muito provável que o que lhe falta não seja tempo, mas sim ritmo. Um ritmo de vida que harmonize corpo, mente e alma. Neste vídeo, você vai entrar comigo num mundo completamente diferente. Um lugar onde os minimalistas japoneses começam cada manhã não com uma lista de tarefas, mas com a luz. Não com velocidade, mas com presença. Eu não vou apenas falar vagamente sobre os seus hábitos. Em vez disso, vou guiá-lo através de cada ritual simples que eles praticam, desde a forma como acolhem a primeira luz do dia, respiram em silêncio, até os movimentos suaves que se assemelham a uma dança com o sol da manhã. Você vai entender por que é que acordar cedo não é uma obrigação severa, mas sim um ato de amor por si mesmo. E se você já falhou ao tentar acordar cedo, se começa sempre o seu dia com pressa e exaustão, então este vídeo é o sussurro gentil de que você precisa. Assista até o fim, porque em apenas alguns minutos você vai descobrir uma outra forma de viver, mais profunda, mais lenta, mas muito mais poderosa. 1. Acordar na hora certa. Os primeiros raios de luz do novo dia filtram-se através da cortina fina, enquanto o quarto permanece em silêncio, apenas com o tic-tac suave do relógio, como o sussurro de um coração. Alguma vez reparou que uma manhã tranquila pode acalmar uma vida inteira de cansaço? Muitas vezes, culpamos o trabalho, a falta de sono ou a pressão da vida sempre que nos sentimos exaustos. Mas, por vezes, a causa mais profunda é simplesmente o facto de termos perdido o nosso próprio ritmo natural. Esse ritmo, os japoneses dão-lhe muitos nomes belos, como o sopro do céu e da terra, ou o ciclo das flores de cerejeira. A ciência chama-lhe ritmo circadiano, um fluxo invisível dentro do corpo que coordena a sua energia, o seu humor e até a sua paz interior. Os minimalistas no Japão não começam o dia com um café forte ou com o som estridente de um despertador. Eles começam com a luz. Apenas ao abrir as cortinas para deixar o sol da manhã tocar-lhes no rosto, eles enviam um sinal gentil ao corpo que diz: um novo dia chegou e eu continuo aqui. A luz natural na primeira hora após acordar não é apenas luz. É o remédio natural que regula a melatonina, a sinfonia que desperta as hormonas e o olá gentil que o universo lhe envia. Nada é forçado, nada é excessivo, apenas luz e uma presença plena no momento. Pode pensar que não tem tempo, mas o que realmente lhe falta é estabilidade. Manter uma hora de despertar consistente, quer sejam 5, 6 ou 7 da manhã, é como dar o primeiro passo na dança de um dia. Esse passo inicial determinará o ritmo para todo o resto. E se continuar a dançar no caos, ficará exausto sem perceber por quê. As pessoas que vivem de forma minimalista não fogem da agitação, elas simplesmente vivem com ritmo. E o ritmo circadiano é o maestro silencioso na sinfonia das suas vidas. Por vezes, acordar na hora certa não é disciplina, mas sim um ato de amor. Amor por uma mente clara, por um corpo cheio de energia e por um eu interior que já não está em desequilíbrio.
Uma coisa interessante é que não precisa necessariamente de um dia de sol. Mesmo num dia nublado, a quantidade de luz natural ainda é suficiente para acordar o cérebro. Ou uma lâmpada que simula a luz solar, colocada por perto enquanto toma o pequeno almoço, também pode substituir a natureza no coração de uma cidade movimentada. Como vê, acordar cedo não é uma obrigação, mas sim um presente que oferece a si mesmo. Quando ajusta o seu ritmo de vida para se harmonizar com o ritmo da terra e do céu, deixa de ter de lutar contra a corrente. Começa a fluir com ela, sem esforço excessivo e nunca chegando atrasado à sua própria vida. E o milagre acontecerá. Basta manter este hábito todas as manhãs e o corpo irá memorizá-lo por si só, a mente tornar-se-á mais estável. E o cansaço desaparecerá gradualmente, como o orvalho da manhã sob os primeiros raios de sol. No mundo dos minimalistas japoneses, acordar cedo não é para fazer mais coisas, mas para viver mais plenamente. Então, como que vai começar a sua manhã amanhã? Não precisa de mudar a sua vida toda de uma vez. Apenas puxe suavemente a cortina e deixe a luz fazer o resto. 2. Começar o novo dia em silêncio. Você está a escutar? Quando o mundo inteiro ainda dorme profundamente, há um som muito suave que ecoa. É o som da tranquilidade. Não é o toque de um despertador, nem a notificação de uma mensagem, mas simplesmente o silêncio. Imagine uma manhã normal, num pequeno quarto onde a luz ainda não entrou por completo e você está apenas sentado, sem fazer nada, sem tocar no telemóvel, apenas em silêncio, suave como a sua respiração. Nesse preciso momento, você tem a permissão de ser você mesmo da forma mais completa. No meio de um mundo que exige constantemente que respondamos, que corramos atrás e que verifiquemos tudo sem parar, o silêncio torna-se um precioso refúgio seguro, um amortecedor gentil entre si e a agitação que está prestes a chegar. O silêncio não é uma fuga, mas sim uma forma de aceitar e escutar, para que se lembre da pessoa real que vive dentro deste corpo. Os japoneses têm uma forma muito diferente de começar o dia, sem a pressa de uma lista de tarefas. Eles simplesmente sentam-se, põem-se de pé ou olham pela janela. O objetivo não é fazer coisa alguma, mas sim ser, mesmo que apenas por 5 breves minutos. E são esses 5 minutos que têm o poder de transformar um dia inteiro. Talvez pense, eu não tenho tempo para isso, mas na verdade, não nos falta tempo. Falta-nos apenas espaço para a mente descansar. A ciência já demonstrou que alguns minutos de silêncio pela manhã são suficientes para acalmar a hormona do estresse, o cortisol, e para aliviar as ansiedades que começam a surgir. Mas talvez não precisemos de dados para entender uma verdade simples. Só no silêncio é que conseguimos realmente ouvir a nossa própria voz. Há manhãs em que basta sentar-se, colocar uma mão sobre o peito e outra sobre a barriga, e respirar de forma compassada. É o suficiente. Não é preciso meditar de forma correta ou forçar-se a estar desperto. Basta um sussurro para si mesmo. Hoje vou viver com leveza. E se não conseguir ficar quieto, tente acalmar a mente enquanto lava os dentes, o rosto ou enquanto bebe um gole de água morna. O silêncio aqui não exige solidão, apenas a sua presença total em cada ação. Há algo simples, mas incrivelmente poderoso. O silêncio é o lugar onde as emoções podem respirar. Quando o espaço exterior está calmo, o mundo interior tem a oportunidade de se revelar. Pode ser uma tristeza ainda por nomear, um pequeno sonho esquecido, ou simplesmente a ternura que há muito tempo lhe faltava para consigo mesmo.
Quando oferece a si mesmo um começo sem ruído, está também a ensinar ao mundo como tratá-lo, com gentileza e respeito. Quem vive de forma minimalista não começa o dia com trabalho, mas com um regresso ao seu interior, à plenitude que já existe. Por isso, amanhã de manhã, em vez de pegar apressadamente no telemóvel, tente abrir o seu coração. Abra um espaço onde nada mais é necessário, além de uma respiração compassada e do silêncio suficiente para se ouvir a si mesmo. Pode não ser a forma mais rápida de começar o dia, mas é, certamente, a mais profunda para o viver plenamente. 3. Meditação em movimento matinal, Asa Geiko. No momento do amanhecer, quando tudo ainda está envolto em névoa e a mente ainda não foi invadida pelo ruído do mundo, você levanta-se suavemente, sem pressa, sem esforço. Apenas uma rotação leve do pulso, um círculo lento com os ombros, e depois o calcanhar toca no chão como se estivesse a dar um beijo na terra. O seu corpo começa a contar uma história. Não com palavras, mas com os seus próprios movimentos. Os japoneses chamam a isto Asa Geiko, o treino da manhã, mas esse nome não capta todo o seu significado, porque na verdade é um ritual, um poema escrito pelo corpo, uma forma de meditação que não exige que se fique imóvel. Não lhe pede que transpire ou que meça o seu ritmo cardíaco, apenas que esteja verdadeiramente presente. Cada movimento é lento, rítmico, em harmonia com a respiração. Uma respiração profunda guia um espreguiçar dos ombros. Uma ligeira inclinação da cabeça, como se estivesse a saudar a si mesmo. No mundo que aplaude sempre ações poderosas, estes gestos gentis tornam-se um protesto silencioso. Porque, por vezes, a suavidade é a maior das forças. Talvez você pensasse que amanhã precisava de café ou de música animada para arrancar. Mas, na verdade, o seu corpo só precisa que o acompanhe, sem lhe dar ordens, sem o abandonar. Apenas que siga o seu ritmo interior, lentamente, e que o escute. Algumas pessoas praticam Hagio Taiso, os exercícios clássicos transmitidos pela rádio japonesa. Outras escolhem Yoga ou Tai Chi. Mas a forma não é importante. O essencial é isto: você está desperto em cada um dos seus movimentos. Andar, estar de pé, inclinar-se, respirar. Cada ação é como uma letra na sua escritura matinal. Não precisa de ser bom, nem de ter a técnica correta, apenas de ser verdadeiro. Essa verdade assume a forma de um passo lento num jardim ainda coberto de orvalho, de um estender de braços como se estivesse a abrir todo o seu coração. E em cada um desses movimentos, a mente reorganiza-se. Os nós emocionais desatam-se gradualmente. Um novo dia não começa com pressão, mas com harmonia. Já reparou? Quando escutamos verdadeiramente o nosso corpo, a mente também se torna muito mais leve. O corpo tem a sua própria memória. Ele lembra-se de cada vez que o apressamos, mas também registra cada gesto de carinho que lhe oferece a cada manhã. Todos os dias, você tem o direito de escolher. Ou corre atrás do tempo, ou dança com o tempo. Os movimentos matinais não o ajudam a ser melhor, mas ajudam-no a estar mais presente. E é essa presença plena que define a qualidade de um dia. 4. Purificar o espaço de vida. Uma almofada ligeiramente desalinhada na beira da cama, um copo com algumas gotas de água, um livro ainda aberto a meio sobre a mesa. O espaço não está exatamente desarrumado, mas também não está completamente sereno, como se o quarto respirasse a um ritmo interrompido, não muito profundo. Já reparou que a sua mente também parece ficar instável sempre que o seu quarto se torna desorganizado? O espaço exterior e o mundo interior não são duas entidades separadas.
Eles fluem silenciosamente um para o outro, como a luz que se infiltra pela fresta da cortina. Apenas um pouco, mas o suficiente para criar uma mudança. No Japão, ensinam as crianças a limpar o chão antes mesmo de aprenderem a escrever. Porque, na filosofia Zen, limpar não é apenas uma questão de higiene, é uma forma de meditação. Chamam-lhe osoji, um ritual silencioso, onde as mãos que limpam a mesa são as mesmas que purificam a alma. Com apenas 5 a 10 minutos todas as manhãs, pode começar pela sua própria cama. Estique o cobertor para que fique liso, ajeite a almofada para que fique direita. Não o faz para que outra pessoa veja, mas porque você merece começar um novo dia numa ordem serena. Arrumar não o torna perfeito, mas ajuda-o a entrar no novo dia num ambiente livre de perturbações. Pode ser o ato de limpar a superfície da mesa, de colocar a caneta de volta no seu lugar, ou de difundir no ar um pouco de óleo essencial de laranja, como um olá gentil ao seu quarto. O estranho é que, nestas ações aparentemente pequenas, esconde-se um controle cheio de suavidade, como se estivesse a pegar gentilmente no leme do barco da sua vida, mesmo antes de o dia clarear por completo. Quem vive de forma minimalista não faz mais, apenas faz tudo de forma mais consciente. Cada ação, seja dobrar uma toalha ou colocar um copo no lava-loiça, é realizada com presença total. Eles não fazem as coisas para se verem livres delas, mas para se acalmarem. Porque quando limpa uma superfície, está também a limpar as manchas turvas da sua mente. Quando reorganiza os objetos, está também a reorganizar as suas emoções interiores. Na verdade, a organização não reside na ausência de coisas. Reside no facto de tudo estar presente no lugar certo, na hora certa. E você também. Não precisa de um apartamento perfeito, apenas de um pequeno canto arrumado para poder recomeçar. Um espaço sem pressão, para que possa respirar sem ter de evitar o que quer que seja. Talvez só tenha 10 minutos pela manhã, mas se usar esses 10 minutos para criar harmonia entre o seu espaço exterior e o seu eu interior, então o resto do dia terá um ritmo completamente diferente. Um ritmo mais profundo, mais calmo e mais forte, nascido precisamente do silêncio. 5. Preparar-se para um novo dia. Há noites em que, depois de um longo dia de cansaço, tudo o que você quer é deitar-se rapidamente, desligar o mundo inteiro e não ter de pensar em mais nada. Mas é precisamente nesse momento que, se conseguir parar por mais 10 minutos, de forma suave, sem esforço, o seu dia de amanhã poderá ser muito diferente. Os japoneses têm um conceito chamado Shikata Ganai, que significa que há coisas que não se podem controlar e o melhor é deixá-las ir. Por isso, eles focam-se em cuidar daquilo que está ao seu alcance. Pode ser uma peça de roupa já pendurada para a manhã seguinte, um pequeno almoço já preparado no frigorífico ou um canto da secretária arrumado à sua espera para se sentar e respirar fundo. O objetivo não é controlar o amanhã, mas sim oferecer a si mesmo um começo verdadeiramente gentil. A preparação para o novo dia não começa de manhã, mas tem origem na noite anterior, a partir de uma iniciativa silenciosa, como quem acende uma pequena vela na escuridão. Quando dobra a sua roupa, coloca a mala pronta junto à porta ou revê a sua agenda nos últimos 2 minutos do dia, não está apenas a arrumar objetos, está também a desatar os nós da sua mente. Porque o maior cansaço não vem de fazer demasiado, mas de ter de tomar demasiadas decisões logo quando a sua mente ainda nem despertou completamente. Amanhã torna-se muito mais leve se na noite anterior tiver deixado uma mensagem para si mesmo que diz: "Eu já pensei nisto por ti, só precisas de seguir em frente com tranquilidade." E quando acorda,
e se depara com essa pequena preparação, a roupa pronta, o pequeno almoço no seu lugar, a agenda clara. Sente-se acolhido, não por outra pessoa, mas pela sua própria versão carinhosa da noite passada. Este hábito não exige perfeição. Não precisa de preparar tudo, apenas algumas coisas simples, feitas com um espírito muito leve. Pode ser preparar os ingredientes para o pequeno almoço, lavar a louça para entrar numa cozinha limpa na manhã seguinte, ou escrever uma pequena linha no seu diário. Amanhã vou viver com leveza. Estas pequenas coisas criam a sensação de que você não está sozinho. Quem vive de forma minimalista não tenta organizar a vida inteira. Apenas arruma um pequeno canto, o suficiente para que o amanhã possa entrar sem tropeçar nas coisas velhas. Um novo dia não começa verdadeiramente com o nascer do sol, mas sim com uma noite intencional. E a última pergunta, antes de apagar a luz, não deveria ser: será que hoje fiz o suficiente? Mas sim, será que preparei um lugar suficientemente sereno para eu poder descansar e recomeçar amanhã? 6. Aumentar a energia com matcha e um pequeno almoço minimalista. Numa manhã que passa lentamente, o raio de sol é apenas o suficiente para brilhar na borda de uma chávena de cerâmica, e o cheiro da água quente espalha-se suavemente pelo ar. Você polvilha uma colher de um pó verde e fino numa tigela, que se assemelha ao pó sobre as plantas ainda cobertas pelo orvalho da manhã. Você não tem pressa. Está a preparar matcha, não para ficar desperto, mas para reencontrar a sua presença. Os japoneses não bebem matcha apenas para obter energia. Eles apreciam-no como um ritual, porque nessa lentidão encontram algo ainda mais precioso do que o café: a quietude interior. O mate não o desperta de forma abrupta, ele acorda-o com um sussurro. A cafeína no matcha é acompanhada pela L-teanina, que ajuda a clarear a mente sem causar tensão. É suave, mas profundo, como uma música de fundo que não se escuta intencionalmente, mas se faltasse, todo o ambiente pareceria vazio. Você segura no batedor de bambu e mexe suavemente, como se estivesse a fundir-se com o ritmo da manhã. A espuma verde jade começa a formar-se. Você apenas observa, sem pensar em nada. E assim mesmo, praticou meditação sem precisar de se sentar de pernas cruzadas ou de se concentrar na respiração. Quem vive de forma minimalista escolhe um pequeno almoço simples, mas completo, sem a complexidade de muitos pratos. Pode ser uma tigela de arroz branco, uma taça de sopa de miso quente, um pouco de peixe grelhado ou tofu, acompanhado por algumas fatias crocantes de picles. Cada prato, por mais pequeno que seja, contém um equilíbrio delicado entre sabor, energia, entre o yin e o yang. Não existe um pequeno almoço que seja absolutamente certo, apenas a forma como comemos, que pode ou não estar em harmonia com a nossa mente. Porque quando se senta, põe todos os dispositivos de lado e segura nos pauzinhos ou na colher, como se estivesse a acarinhar algo pelo qual está grato. Não está apenas a comer, está a nutrir a sua própria consciência. O sabor doce e delicado, o salgado na medida certa, a adstringência suave. Tudo não toca apenas na sua língua, mas também atinge uma memória distante, como uma manhã de há muito tempo, onde tudo era simples e você ainda era alguém sem pressa. Os japoneses acreditam que quando se começa o dia, com consciência e simplicidade, todo o dia manterá esse ritmo. Não precisa de um menu super nutritivo, apenas da sua presença total em cada mastigadela, em cada gole de chá. O pequeno almoço não é apenas combustível para o corpo, é também uma mensagem que envia à sua mente. Hoje, escolho ir devagar para poder ir mais longe.
E quando bebe o último gole de matcha, sabe que está pronto. Não porque terminou de comer, mas porque começou o dia com gentileza para consigo mesmo. 7. Manter o ritmo de vida com pequenas pausas. Alguma vez sentiu que o dia está a passar por si, em vez de o estar realmente a viver? Você acorda na hora certa, prepara cuidadosamente uma chávena de matcha, toma o pequeno almoço lentamente e limpa a superfície da mesa. Mas depois, a meio da manhã, a sua mente de repente fica turva, o corpo perde o ritmo e os seus pensamentos voam para outro lugar. A sensação é semelhante a estar a apreciar uma bela melodia, e vê-se de repente ser interrompido por ruídos indesejados. Por vezes, tudo o que precisa para manter esse fluxo não é um grande esforço, mas apenas um pequeno momento de pausa. Pode ser um minuto a respirar fundo, um gole de chá em silêncio ou simplesmente fechar os olhos, rodar suavemente os pulsos, relaxar os ombros e sentir a vida a fluir no seu corpo. Os japoneses chamam a este estado zanshin, a consciência relaxada. Nem tenso, nem completamente relaxado, mas simplesmente presente em cada movimento, em cada escolha que se faz. E para manter esse estado no meio da agitação do trabalho, eles não correm atrás de muitas coisas ao mesmo tempo. Eles escolhem uma tarefa e fazem-na por completo. Só depois de terminar uma tarefa é que passam para a seguinte, tal como ao servir o chá. Ninguém enche 3 chávenas ao mesmo tempo, mas enche uma por completo e só depois passa a seguinte. Fazer muitas coisas ao mesmo tempo pode fazer a mente sentir-se ocupada, mas na realidade está vazia. Pelo contrário, focar-se numa única coisa transforma cada ação num ritual vivo. E entre esses rituais, eles descansam. Não para interromper, mas para preservar o ritmo, como as preciosas pausas numa peça de música clássica. Uma pessoa que segue o minimalismo não tenta fazer mais, apenas procura manter-se a si mesma no meio das coisas que precisam de ser feitas. A cada 30 a 60 minutos pode levantar-se, olhar para longe pela janela, espreguiçar-se suavemente, ou, mais simples ainda, deitar mais água quente na sua chávena de chá e ficar ali sentado apenas para saborear plenamente o seu sabor. Isto não é fugir do trabalho, mas sim regressar a ele com uma mente mais inteira. As pessoas mais eficientes são muitas vezes aquelas que sabem descansar no momento certo. E descansar não significa parar, mas sim trazer-se de volta. Porque a eficiência não significa ter de terminar tudo. Eficiência é quando se faz o suficiente, mantendo ainda a clareza e a plenitude em cada momento. 8. Praticar o espaço interior. Há momentos em que não se consegue desligar o mundo exterior, quando as mensagens continuam a chegar, o trabalho continua a exigir e a vida permanece cheia de chamadas e distrações. Mas há um lugar para o qual pode sempre regressar, um lugar que nem precisa de chave e onde ninguém pode entrar. Esse é o espaço dentro de si. Não se trata de um quarto silencioso ou de uma floresta de meditação, mas simplesmente de um breve momento onde não se apressa a reagir, apenas observa silenciosamente. Quando alguém diz algo que o incomoda, pode parar por 3 respirações antes de escolher como responder. Quando o trabalho o sobrecarrega, pode sentar-se direito, colocar a mão no peito e perguntar a si mesmo: atrás do que é que eu estou realmente a correr? Muitas vezes pensamos que somos arrastados porque o mundo se move demasiado depressa. Mas, na maior parte das vezes, é porque já não temos um ponto de ancoragem interior para parar. Quem vive de forma minimalista não arruma apenas objetos, arruma também as reações desnecessárias na sua mente. Quando um sentimento desconfortável surge, eles não o afastam, apenas lhe dão um nome.
Isto é ansiedade. E depois deixam-no passar, suavemente como uma nuvem no céu, como uma brisa que passa. Porque nem todas as emoções precisam de uma ação em resposta. Há emoções que apenas precisam que respiremos com elas. Os japoneses chamam a isto a arte da não reação imediata. Isto não é repressão, mas sim o respeito por uma verdade profunda. O espaço entre um estímulo e a sua reação é onde a verdadeira liberdade nasce. Pode praticar isto nas ações mais pequenas, como cada vez que abre o computador, antes de responder a um e-mail ou antes de começar uma tarefa importante. Apenas uma respiração profunda, um olhar para dentro, um segundo para regressar a si mesmo. E irá perceber que o mundo lá fora continua barulhento, mas você já não é arrastado por ele, porque está a viver a partir do seu núcleo interior. Cada decisão, cada ação sua já não será apressada, mas terá um ponto de apoio, terá profundidade e espaço. Tal como num quarto minimalista, onde cada objeto tem uma razão para estar presente. A sua mente é igual, cada pensamento pode vir e ir sem o perturbar. No meio de inúmeras coisas para fazer, para se preocupar, para responder, há sempre uma escolha para si. Escolher o silêncio por 3 segundos e depois recomeçar com uma pergunta gentil a si mesmo. E se assistiu até aqui, talvez uma parte de si também anseie por um ritmo de vida assim. Não demasiado rápido, mas que também nunca para. Então, por que nem começar já amanhã de manhã? Apenas 5 minutos para acolher a luz, 3 minutos para respirar e um momento de silêncio para agradecer a si mesmo por estar presente. Se estas palavras tocaram o seu coração, por favor, subscreva para construir conosco um espaço de vida mais lento, mais profundo e mais humano. E se já tem os seus próprios rituais matinais, partilhe-os na secção de comentários. Quem sabe, talvez alguém por aí precise de um pouco de inspiração gentil vinda de si. Lembre-se sempre, ninguém exige que seja perfeito todas as manhãs. O simples facto de estar presente de uma forma gentil e completa já é algo maravilhoso.